como os irmãos sabem, estou residindo mais ou menos em Volta Redonda e em São Pedro da Aldeia, no norte do estado do Rio. Então fico um mês lá, 40 dias, depois volto para Volta Redonda, um mês, 40 dias, mas nós não estamos parados, nós estamos ali cooperando. Eu tenho 2 filhos que estão pastoreando ali, mas a nossa cooperação não é somente com eles, mas os pastores da região nos convidam e nós estamos falando da palavra de Deus da mesma maneira que falávamos durante a nossa peregrinação aqui em Volta Redonda. Mas é um prazer muito grande. Eu até estava pensando ali, se eu soubesse que os irmãos iriam inaugurar um templo, eu tenho um hino novo para ser cantado na inauguração do templo. Mas eu não trouxe, eu não sabia que haveria inauguração de templo. Mas oportunamente nós vamos trazê-lo aqui para os irmãos. Nós lemos aqui, irmãos, uma passagem, ela é uma passagem que revela o grande amor de Jesus, mas a situação do momento revela uma das 2 situações difíceis que Jesus enfrentou durante o seu ministério. Mas quais serão as 2 situações difíceis? Eu vou explicar. Jesus tinha uma grande dificuldade em casa com os seus. A Bíblia diz que os irmãos dele não criam que ele era filho de Deus. E então ele tinha esse problema, enfrentava essa dificuldade. Os seus irmãos até diziam a ele: sai daqui, se é que você faz essas coisas, sai daqui para por aí, falando ao povo, mostrando que você é, se é que você faz isso. Em uma ocasião até saíram de casa, levando Maria juntamente com eles. Ela foi não concordando, porém não querendo divisão entre os filhos, nem aborrecimentos maiores, foi com eles até onde Jesus estava operando maravilhas, e uma reunião muito alegre. E alguém chegou-se perto de Jesus e disse: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão aí do lado e querem falar contigo. Ele disse: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E mostrou para os seus discípulos e disse: aqui está, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus não se deixou prender pelos laços familiares. Ele enfrentou o problema, mas não era só em casa. Quando ele queria louvar a Deus, ia na sinagoga, chegava lá, muitos fariseus e especialmente os dirigentes de sinagoga ficavam observando a Jesus, tomando conta dele. Mas Jesus não se submeteu aos caprichos dos religiosos, e ele então operava maravilhas, fazia sinais, ensinava. Mas houve até uma época, os irmãos já leram, já ouviram pelo menos, que ele diz: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muita gente não sabe. É por isso que Jesus ia para o monte, porque ele não tinha onde orar. Em casa, os seus irmãos não criam nele. Na sinagoga, os presidentes o perseguiam. E ele, quando queria falar com Deus, tinha que procurar um lugar à parte. Então, os irmãos observem que, pelo seu grande amor, ele não desistiu. Ele continuava ainda a sinagoga, mas sabendo que iria enfrentar problemas. E nesta passagem que nós lemos, Jesus estava na sinagoga vendo muita gente, vendo instrumentos, vendo muitas pessoas bem vestidas, vendo mestres religiosos.
mas a sua atenção se voltou para uma mulher que era curvada ao meio. Uma mulher aleijada. Eu não sei se os irmãos já viram pessoas portadoras desse tipo de doença. Eu conheci uma senhora, devia ter uns 40 anos mais ou menos. Eu era ainda juvenil de saudosa memória. Morreu a juventude, passou a juventude, passou a infância, mas interessante que nós nos lembramos, eu me lembro perfeitamente daquela senhora dobrada a 90 graus, ela só olhava para o chão, dobrada ao meio, e assim estava lá na sinagoga. Jesus, ele está aqui, eu não sei quem está chamando mais a atenção dele aqui, eu não sei, mas é provável que ele esteja sintonizado em alguém aqui. Ele está vendo todos, mas é provável que alguém esteja chamando mais a atenção de Jesus do que os outros. E ele se prendia mais nas pessoas mais necessitadas. Às vezes do lado espiritual e às vezes no lado físico. Aqui nesta passagem era a mulher curvada ao meio. E ele então não orou por ela. Ele não orou por ela. Apenas chamou, a senhora chega até aqui e deu a ela uma notícia. Todo mundo gosta de notícia boa. Eu acho que aquela mulher ficou muito alegre. Jesus disse: estás livre da tua enfermidade. Estás livre. Ele disse: eu vou orar. Não, estás livre da tua enfermidade. E ela imediatamente endireitou-se e glorificava. Mas olha o segundo problema que Jesus enfrentava. O presidente da sinagoga se levantou e hipocritamente, de costas para Jesus, olhando para o povo, disse: olha, vocês vão fazer uma coisa, não tragam ninguém aqui para ser curado no sábado. Sábado não é dia de fazer isso. Sábado não é dia de ninguém ser curado. Jesus nunca se acovardou. Ele disse: hipócrita. Hipócrita. No sábado, cada um não tira o seu boi, o seu jumento, para comer, para se alimentar, para se abeberar. E não convinha no dia de sábado tirar esta senhora desta situação de ser presa por Satanás há 18 anos. Irmãos, quando eu leio esta passagem, eu começo a pensar quantos tipos de prisões Satanás tem atualmente. Antigamente não tinha tantas. O que é prisão? Prisão é tudo que tira a liberdade. Nós acabamos de cantar um hino agora mesmo aqui. Dá teu fardo a Jesus. As pessoas sem Deus estão como aquela mulher, curvadas no peso do pecado. A pessoa quer se soerguer das trevas, mas não tem como. Se não for através de Jesus, através do perdão, da salvação, da alegria do céu, não há como. A pessoa fica escravizada. Eu sou de uma cidade no estado de Minas, onde uma ocasião foi eleito um prefeito que ele era apaixonado por cachaça, mas tinha horror, era alérgico ao cheiro da cachaça. E ele dizia: eu tenho que tapar as narinas para poder beber cachaça, mas não posso deixar de beber. É um tipo de prisão, os vícios, os maus costumes, o desrespeito às famílias.